Diante desse quadro tenebroso e do crepúsculo do evangelicalismo nacional, o que fazer? Quais soluções devem ser tomadas? Bom, eu apresento aqui algumas soluções. A primeira, eu preciso voltar às Escrituras. Em segundo lugar, termos um real encontro com Cristo da palavra. Em terceiro lugar, buscar um avivamento por meio da palavra, que não pode ocorrer sem uma reestruturação dos nossos púlpitos, da nossa docência, do nosso conjunto de líderes. Diante disso, faz-se necessário tomarmos algumas atitudes, pelo menos 5 atitudes. A primeira, reconheça que você é preconceituoso e que se você não é diretamente, você foi indiretamente levado a sê-lo, uma pessoa desinteressada com a compreensão bíblica e que terceirizou ao longo dos anos a capacidade de aprendizagem a outro indivíduo. Você nunca foi capaz de desenvolver as suas próprias habilidades e descobertas bíblicas. Em segundo lugar, abandone os clichês que te faz um cristão bloqueado. Olha, os apóstolos não eram analfabetos. Eu não sei se você sabe, naquela época, o mundo greco-macedônio dominava a cultura. Era chamada de a cultura helênica. Não sei se você sabe também que com a vinda dos filhos de Israel, lá da Babilônia, no cativeiro babilônico, eles trouxeram o aramaico para os territórios de Israel. Logo, qualquer judeu que se prezasse naquela ocasião falava tranquilissimamente, no mínimo 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. Tanto é fato que a Bíblia, apesar de ser proferida no aramaico, ela foi escrita em grego. Eu não sei se você sabe, mas Paulo foi, sem dúvida nenhuma, uma das maiores mentes da história, não só do cristianismo, como também de toda a história mundial, já no primeiro século da era cristã. Se você pegar, por exemplo, a história dos pais da igreja, do 1º ao 6º século, você vai descobrir que haviam fenômenos da intelectualidade administrando o conteúdo sagrado. A igreja de Jesus sempre foi ávida pelo conhecimento e o foi até o 6º século da era cristã, quando o conhecimento foi retido pela Igreja Católica Apostólica Romana e só devolvido mais tarde com a Reforma Protestante. Eu não sei se você sabe, mas 12 das maiores universidades do mundo foram universidades cunhadas e fundadas pelos protestantes. Terceiro lugar, seja honesto consigo mesmo e rompa com tais obstáculos. Quarto lugar, pegue a Bíblia Sagrada, coloque sobre a mesa, colhe uma garrafinha de café, leia cuidadosa e criteriosamente, para que você possa desenvolver e meditar nas palavras que o Eterno tem a revelar ao seu coração por intermédio desse livro. E em quinto e último lugar, se você adquiriu o quadrilátero bíblico, então é preponderante que você preste atenção naquilo que eu vou dizer. A primeira coisa que você vai fazer é abrir a sua Bíblia Sagrada e escolher dentro do quadrilátero bíblico o livro que você deseja estudar. Pegue o quadrilátero bíblico, coloque sobre o seu computador, tablet, celular ou imprima a folha respectiva ao texto que você vai estudar. Se for um livro inteiro, imprima as 3 páginas do quadrilátero bíblico, os recursos didáticos, os mapas, para que você possa esparramar na mesa e fazer uma leitura como eu vou explicar para você. A primeira coisa que você vai fazer é abrir a sua Bíblia em qualquer um dos livros que você deseja relacionado ao quadrilátero que você pegou. Depois aplique as 4 perguntas que eu coloco no cabeçalho do quadrilátero, a leitura que você está fazendo. Quando você adquirir as respostas, que no caso eu já entreguei para você, mastigadinho em cada quadrilátero bíblico, você já vai ter uma leitura contextual do texto que você está examinando. Grande parte das dificuldades de compreensão e entendimento já se extinguiram a partir desse momento. Em terceiro lugar, ao responder estas questões, você terá uma leitura bem mais contextual do texto ou do livro escolhido. A sua compreensão está mais perto agora do que antes. Depois, vai até a leitura dinâmica, que é a última parte do quadrilátero bíblico, onde nós temos uma leitura capitular dinâmica, colocando cada capítulo na proporção de um versículo. Quando você chegar na leitura capitular, você vai se surpreender com diversas cores. Você tem as cores verde, laranja, azul escuro, preto e outras cores adicionais. Cada cor da leitura capitular representa um sentido específico de um texto pretendido. Se você está lendo uma cor verde, eu estou fazendo o registro de uma figura de linguagem no versículo escolhido. Você pode se deparar com a sintaxe, com a antropopatia, com a antropomorfia, com hipérboles, com personificações, com comparações, com metáforas, com genealogias. Cada uma das figuras de linguagem, dentro de cada gênero literário, está exibida ali. Obviamente,
não todas as figuras de linguagem da Bíblia, porque o hebraico é um idioma pobre, não é como o brasileiro, o português do Brasil, que tem mais de 300 mil expressões diferentes. O vocabulário hebraico, tal qual os idiomas sânscritos, semíticos, não possui uma vasta quantidade de palavras, por isso os autores fazem empréstimos de aliterações, hipérboles, metáforas, símiles, para poder justificar um pensamento a partir de um conto, de uma figura de linguagem. Se você pegar ali uma parte laranja, como você está vendo aqui no vídeo, você geralmente está lendo o delito cometido pelo livro em questão em relação à lei de Moisés. Então, todo pecado eu coloquei na cor laranja. Então, quando você abre a leitura capitular e vê em um determinado texto uma timbragem laranja, você está lendo uma referência que aponta um delito pecaminoso, de acordo com a lei de Moisés. Se você abre, por exemplo, um texto e ele é azul escuro, como você está vendo aqui no vídeo, você vai se deparar com uma profecia bíblica sendo mencionada em relação ao acontecimento histórico. Se a tarja for preta, você está relacionando um texto com o seu cumprimento. Então, tarja preta, cumprimento da profecia. Tarja azul escuro, a relação da profecia em relação à sua base histórica. Laranja, pecado. Verde, figuras de linguagens. Com a leitura capitular nas suas mãos, você pode também se surpreender com as 8 dicas que você está vendo aqui no vídeo que eu dou para você. Estas 8 dicas são capazes de fazer você respeitar, de uma vez por todas, a integridade escriturística da palavra de Deus. Ser um bom expositor das Escrituras e, por que não dizer, um leitor competente. Lembre-se que o seu objetivo é expressar diante daqueles que te escutam o objetivo pretendido pelo autor que escreveu o determinado texto bíblico. Estas são as dicas que eu quero dar para você e eu espero profundo e copiosamente que eu tenha te ajudado. Você que adquiriu o quadrilátero bíblico, nosso muito obrigado. Eu tenho certeza que o quadrilátero bíblico não é uma ferramenta feita apenas para dar certo. É uma ferramenta certa, correta e indubitavelmente planejada, porque tem o amor ao Senhor, bem como a sua palavra. Que Deus possa abençoar você. Pela sua atenção até aqui, o nosso muito obrigado. Em nome de Jesus.